Aviso de spoiler. Esse vídeo se encaixa no nível 4 de spoiler na escala New Hertz. Eu vou comentar tudo sobre as 3 temporadas, apesar de não citar nada em específico da terceira. Quando eu fiquei sabendo que Alice in Borderland teria uma nova temporada, minha primeira reação foi: pra quê? As 2 primeiras temporadas se complementavam bem, e apesar da história te induzir a pensar em 1000 possibilidades, o final foi até que satisfatório e conseguiu fechar a trama. A última cena da segunda temporada até tenta sugerir uma continuação, mas me pareceu mais uma brincadeira do que um gancho de fato. Só uma observação: eu não li o mangá, então só consigo comentar sobre o que foi mostrado na série. Dito isso, comentário ou reclamação desse vídeo é sobre como a terceira temporada foi inútil e sem sentido. As 2 primeiras temporadas têm tema bem definido, como ressignificação, redenção, amizade, etc. E as reflexões que a série traz são temas que fazem a gente questionar nossas próprias atitudes em situações extremas. Em uma terra aparentemente sem lei, onde todos estão lutando para sobreviver, onde você se encaixaria? Quem é você quando ninguém tá te vendo? Você arriscaria sua vida pelo bem das pessoas que você não conhece? E caso você não esteja lembrando muito bem dos acontecimentos das primeiras temporadas, eu vou dar uma recapitulação relâmpago. Uma galera tá de boa no Japão e de repente todo mundo some. Quando eles vão atrás de saber o que tá acontecendo, eles descobrem que estão num mundo em que suas vidas são controladas por competições ou jogos, e que quem perde ou não participa, morre. A gente começa acompanhando um grupo de amigos, começa a se importar com eles e eles morrem. Aí a gente começa a acompanhar outras pessoas desse mundo, entender suas atitudes com flashback e toda aquela coisa clássica de mangá. E no final a gente descobre que tudo aquilo era uma espécie de teste de espírito, de força de vontade de viver. A gente descobre que o meteoro tinha caído no Japão e que todo mundo que estava nesse mundo na verdade foram vítimas desse acidente. E as pessoas que a gente acompanhou estavam entre a vida e a morte na vida real, e quem conseguiu chegar até o final dos jogos sobreviveu na vida real. No encerramento dos jogos é dada uma escolha para todos que sobreviveram de voltar para o mundo físico ou virar um cidadão nesse mundo, seja lá o que signifique. Um ou outro maluco decide ficar por lá, mas todo mundo dos principais escolhe voltar. Quando eles acordam no mundo real, eles parecem não se lembrar dos acontecimentos, mas ficam com uma leve impressão que já se conheciam de algum lugar. Eles voltam mudados, maduros, com outra visão de mundo, mesmo sem saber muito porquê. Todos ali tiveram sua jornada. E acho que esse é o problema da terceira temporada. A evolução dos personagens já tinha acontecido. A parte mais profunda da jornada já tinha sido explorada. Então, para onde vai depois disso? Os jogos dessa temporada são interessantes, divertidos, mas sem muita coisa a perder. A gente não conhece os personagens novos e não dá tempo de se importar com todo mundo que aparece. Isso acaba tirando toda a tensão e suspense, já que eu não ligo pra quem tá ali. Eu não ligo se alguém morrer ou se algum personagem se sacrifica. A história da terceira começa com Arisu e Usagi aparentemente evoluídos, mais maduros, porque eles passaram pela jornada da primeira e segunda temporada, mas logo a trama joga tudo isso fora e invalida e faz eles voltarem a ser os mesmos personagens da primeira temporada. Arisu é um cara super inteligente e bonzinho, mas peca por ser meio passivo, até negligente de vez em quando. Usagi é uma mulher determinada, justa, mas que ainda carrega trauma da morte do seu pai. E essas descrições podem ser ditas sobre eles agora nessa terceira e sobre eles na primeira temporada. Não parece que voltaram. Me dá a impressão que a série só queria dar mais do mesmo que o povo gostou. Jogos, mortes e um leve romance. E de novo, eu não sei como isso foi feito no mangá, mas foi essa sensação que me deu na série. As motivações do vilão dessa temporada são tanto quanto bobas, pra não dizer confusas, e alguns jogos são resolvidos pelo acaso, personagens entram e saem de cena sem muito impacto. E uma coisa que me incomoda desde a primeira temporada é o jeito que eles vão jogando mistério em cima de mistério pra te prender, te induzir pra um lado, te deixar curioso, pra nem sempre te dar uma resposta. E eu tenho um trauma disso por causa da série Lost. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Geralmente, os mistérios são resolvidos com um personagem estiloso dando um discurso totalmente ambíguo sobre nada e dizendo como Aris tem muito que aprender sobre o mundo. E essa terceira temporada não foi diferente. Fizeram mais suspense e mistério, e eu nem faço questão que me expliquem tudo, pelo contrário, tem alguns tipos de história que não importam. Por exemplo, The Walking Dead não importa como todo mundo virou zumbi, o que importa é a interação daqueles personagens. E aqui não é diferente. Por mim, depois da gente entender que tudo ali era um teste de força espiritual, não precisava explicar mais nada. Mas a série te induz a querer questionar essas coisas, sem fazer muita questão de te dar uma resposta. E pra mim essa nem é a pior parte. A pior parte mesmo dessa terceira temporada é que os personagens não evoluíram em nada. Se você pegar as primeiras cenas do primeiro episódio e colar com as últimas cenas do último episódio, você não vai notar diferença nenhuma. Eles já estavam bem. Eles já tinham tido a sua jornada, mas parece que tiveram que retroceder esse desenvolvimento só pra ter uma justificativa pra eles retornarem. E quando a temporada acabou, apesar de não ter sido uma experiência desagradável, eu me vi perguntando de novo, pra quê? Essa nova jornada não acrescentou em nada
nada, a gente voltou de onde a gente começou, sem mudança nenhuma, e a malandragem da série foi colocar umas cenas específicas no episódio final pra te fazer sorrir e sair com um sentimento de satisfação. Talvez pra você não perceber que essa temporada foi desnecessária, mas aí pode ser exagero meu, talvez eu esteja enxergando coisa demais, ou de menos, né, nesse caso. Então eu pergunto pra você gostou dessa terceira temporada? Enfim, se você gosta de conversar sobre esses assuntos importantes pra humanidade, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like pra fortalecer e bora conversar nos comentários.